Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal e depois de muito postergar, finalmente eu venho aqui conversar com vocês sobre esse favorito do ano e que só renovou o meu amor por esse autor. Como prometido, eu venho aqui conversar com vocês sobre Sem Fôlego, do incrível Brian Selznick. Muito que bem, antes de nós começarmos a conversar sobre o que eu achei do livro Sem Fôlego e também sobre o que eu achei da adaptação que tem disponível lá na Amazon Prime, eu vou perguntar pra vocês já apertaram o botão de gostei aqui embaixo no vídeo? É sempre bom lembrar que vocês apertando o curtir vão estar ajudando bastante ao canal e aos algoritmos do YouTube a compartilharem mais desse vídeo para mais pessoas. Se inscreva aqui embaixo também e ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui e obviamente se tornar um Book Crusher, além de, é claro, o link de compra lá da Amazon, pois vocês comprando através dos meus links, eu recebo uma pequena comissão e não vou estar pagando nada além por isso. Enfim, Sem Fôlego foi uma das gratas surpresas que 2019 me trouxe. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, então quando eu tive a oportunidade eu simplesmente me fartei. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o que eu achei desse terceiro contato com uma história do Brian Selznick e também sobre a adaptação que fizeram e que tem disponível na Amazon. Eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e que continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, antes de mais nada, vamos conversar rapidinho sobre a história de Sem Fôlego, essa história do Brian Selznick que vai trazer dois protagonistas, o Ben e a Rose. O Ben é um garoto que vive em Minnesota com a mãe, às margens do lago Gunflint. Ele não conhece o pai, ele nunca teve contato com essa pessoa, até que um dia a mãe dele, que era uma bibliotecária, morre em um acidente de carro. Isso o deixa completamente desamparado e sozinho no mundo, e ele acaba vivendo com os tios em uma casa próxima ali de onde ele morava com a mãe. Do outro lado da história nós temos a Rose, na década de 20. A Rose, ela vive em Staten Island, só com o pai em uma casa bem distante, e ela é uma deficiente auditiva, que tem uma relação péssima com o pai. A mãe virou uma grande estrela do cinema mudo, o irmão vive em Nova York, e ela sinceramente não está feliz vivendo ali nessa casa. Até que um dia, quando uma tempestade estava se aproximando, isso obviamente na década de 70, o Ben, ele foge no meio da noite dessa casa dos tios de volta para casa que era dele. E ali ele encontra no meio das coisas da mãe um marcador de páginas de uma livraria de Nova York com um bilhete para a mãe dele e um número de telefone. E pelas coisas que tem ali, ele acredita que foi um bilhete deixado pelo próprio pai dele. E ele tenta ligar para esse número de telefone, só que, como eu disse, estava se aproximando uma tempestade e quando ele está ali esperando alguém atender esse telefone, um raio cai na linha telefônica. Ele vai acordar no hospital sem saber o que está acontecendo, pois ele não está escutando nada. E é a partir desse ponto que ele, movido por essa revolta, por ficar deficiente auditivo, vai arrumar as coisas deles ali no hospital mesmo e fugir para Nova York para tentar encontrar o pai dele. E isso nós temos no passado a Rose, que também está arrumando as próprias coisas e está fugindo para Nova York também para tentar encontrar a mãe, essa atriz que agora vai começar uma peça na Broadway. E é a partir desses dois pontos onde nós vamos ter o paralelo dessas duas histórias, dessas duas crianças fugindo de casa para ir para Nova York, tendo como cenário, obviamente, a cidade. E a cada página o Brian Selznick vai compondo a sua história para nós vermos até que ponto essas duas narrativas vão se intercalar e vão se cruzar e formar uma história só. Ok, começando a falar sobre o livro e a minha experiência de leitura com ele, eu sei que vocês devem estar se perguntando se eu gostei tanto de Sem Fôlego quanto eu gostei de Os Marvels. Não, Os Marvels continua sendo o meu livro favorito do autor, o livro que me arrebatou e que me conquistou. Entretanto, esse livro está no mesmo nível de A Invenção de Hugo Cabret. É até engraçado perceber que o Sem Fôlego, ele traz muito dos elementos presentes em A Invenção de Hugo Cabret, como também dos elementos presentes em Os Marvels. Assim como Os Marvels, a narrativa de Sem Fôlego vai ser dividida entre presente e passado. Presente entre aspas, porque o presente do livro, na verdade, se passa na década de 70 e o passado na década de 20. E assim também como Os Marvels, o passado vai ser narrado para o leitor através das ilustrações incríveis do Brian Selznick e o presente numa narrativa em terceira pessoa. Os elementos que nós podemos reconhecer de A Invenção de Hugo Cabret, obviamente, são essas crianças fugitivas, meio que abandonadas no mundo, tendo todo um cenário bastante conhecido
para desbravar. E o Cabré era a cidade de Paris e aqui é a cidade de Nova York. Um ponto em si da cidade como o grande lugar onde muitas coisas vão acontecer, e o Cabré era a estação, e aqui em Sem Fôlego é o Museu de História Natural. Afinal, a própria fundação do Museu de História Natural de Nova York vai ser muito importante para a história de Sem Fôlego. O Brian Selznick gosta de trazer muitos elementos culturais em sua narrativa, e aqui nós vamos ter muito sobre a criação dos museus, sobre a importância deles, o que deixa tudo muito mais fascinante, obviamente. A forma como a história do Ben e da Rose vai se conectar, eu vou dizer para vocês, me deixou completamente arrepiado, porque eu não vi se aproximando. Como eu disse para vocês, o Brian Selznick gosta muito de trazer informações culturais e importantes para o leitor enquanto ele está narrando a sua história. E aqui, além, é lógico, da importância da cidade de Nova York, da criação dos museus, nós vamos ter também muito sobre a cultura surda americana, sabe? Essa não é só uma característica que vai ligar os personagens, tanto a Rose quanto o Ben. Ele vai trazer muito sobre esse assunto no próprio texto. Como isso era na década de 20, como isso era na década de 70, e como sempre no final ele vai colocar uma lista de bibliografia para que o leitor possa ir lá consultar mais sobre o assunto, o que mostra todo o cuidado e o detalhismo que o Brian Selznick tem ao criar suas histórias. Enfim, é uma história muito bonita, muito linda e muito fascinante, que obviamente eu tinha que dar 5 estrelas. Fiquei fascinado de verdade com tudo o que o Brian Selznick contou e criou ao fazer essa história aqui. Então, sim, eu estava muito empolgado para assistir a adaptação que tem disponível lá na Amazon Prime. E talvez o meu problema com essa adaptação tenha sido justamente porque eu fui com muita sede ao pote, sabe? Eu tava esperando que a história do filme me arrebatasse tanto quanto a história do livro, que eu ficasse ligado aos personagens, que eu ficasse fascinado com as coisas que aconteciam em tela. Só que não foi o que aconteceu. Na verdade, perto do livro, da genialidade que o Brian Selznick traz na sua história, o filme fica um tanto quanto aquém. Tudo que acontece no livro, que parece tão grandioso e tão importante para os personagens, no filme tão um rumo tão simples e tão cotidiano e tão básico, que você fica se perguntando como é que eles não puderam captar a magnificência presente na narrativa do Brian Selznick e transpor isso pra tela, porque querendo ou não, parte do livro é como se fosse o próprio storyboard, sabe? E quando eu ia vendo as coisas acontecendo, eu meio que ia perdendo interesse, tanto que eu assisti esse filme em 2 partes, uma durante a noite e a outra no dia seguinte, porque eu achei a forma como o filme foi conduzida muito arrastada. Nós temos um elenco até interessante, nós temos a Julianne Moore como a mãe da Rose, a própria Rose é aquela menina que fez Um Lugar Silencioso como a filha da Emily Blunt, mas a forma como eles diferenciaram o passado do presente não foi tão genial como foi aqui no livro, sabe? Porque mesmo nós vendo a estética dos anos 20, o filme ficar em preto e branco quando ele vai para o passado, a direção é simples, a fotografia é simples, o filtro usado na câmera é simples, então você fica meio... sabe? Não se impressiona com o que está vendo em tela. E o mesmo vale para o presente. Por exemplo, a cena em que o raio cai na linha telefônica da casa do Ben é editada de uma forma tão aleatória e com uma montagem de cena que parece que veio de um filme dos anos 80 que, de verdade, assim, enquanto no livro é algo que nos tira o fôlego, no filme você sente, sei lá, que eles só não tinham recurso para contar aquela história. Na verdade, fica essa impressão durante o filme inteiro, sabe? Que eles não tinham recurso para contar a história grandiosa que tinha nesse livro e deixaram tudo mais simples por isso. E não, Sem Fôlego não é uma história simples. O mais engraçado é porque o quanto eu estava cativado pelos personagens, pelo que acontecia com eles no livro, no filme, mesmo que as coisas aconteçam de formas semelhantes e até iguais, afinal é uma adaptação que meio que vai seguir o passo a passo ali do livro, eu não me impressionava com nada, sabe? Eu realmente não me importava tanto assim. Como eu disse pra vocês, eu vi o filme em 2 partes porque ele não me cativou a esse ponto, o que é uma pena, porque o livro do Brian Selznick merecia uma adaptação digna de verdade, uma adaptação grandiosa de verdade, e que tivesse uma equipe técnica que tratasse o filme com mais carinho, sabe? Eu acho que faltou isso, que tratassem o filme com mais carinho do que ele merecia. Então,
Se fica aqui a minha recomendação, sem sombra de dúvidas, é para você ler o livro. Eu acho que a história é muito mais incrível e muito mais deslumbrante de ser lida do que de ser assistida, o que é uma pena. Muito bem, pessoal, essa foi a minha opinião sobre o livro e o filme Sem Fôlego, do Bryan Selznick. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, clique aqui embaixo gostei, deixa o YouTube saber que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem recomendar para mais pessoas. Se ainda não são inscritos no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras de Sem Fôlego lá na Amazon. Enfim, pessoal, vocês já leram esse livro ou vocês assistiram ao filme? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Hermeneto para mais um vídeo do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.